A hora que você abre o Android Studio, você vai ver uma tela assim. Então, aqui do lado esquerdo tem os programas, os aplicativos que eu já desenvolvi. Aqui vai ter a opção de abrir um projeto. Então, se você tiver um projeto já, você pode abrir. Eu vou criar um novo projeto. Clicar aqui em Create New Project. Ele vai abrir essa tela. Então, a primeira coisa que você tem que fazer é escolher se você quer criar um projeto para um telefone e tablet, né, que o mesmo projeto, ele pode ser, o mesmo app pode ser visível num telefone e num tablet, tá? Se você quer criar para um relógio, né, então tem uma interface aqui de relógio que você pode criar. Para TV, uma interface que vai ser aberta numa televisão. Para carro, né, uma interface que vai ser aberta num carro, ou Android Things. Então, eu vou aqui em fone ou tablet. Nessa tela, você pode escolher o tipo de activity. Activity, falando de uma maneira bem simples, é a sua tela, tá? É a tela que você tem. Você pode escolher, por exemplo, uma tela, então você vai desenvolver um app que tem, né, um bottom navigation. Bottom navigation é essa barra embaixo cheia de botões, tá? Você pode escolher, por exemplo, uma tela de login. Então, você vai fazer um app que a primeira tela dele é uma tela de login. Você pode escolher essa, que ele já te dá a tela pronta. Você não precisa fazer muita coisa. Você vai fazer um projeto que envolve um mapa, tá? Então, tem muitos projetos aqui. Eu vou no Empty Activity, que é a tela vazia, sem nada, porque é importante, agora no começo, né, vocês entenderem o mecanismo de criação. Depois, quando vocês já tiverem, né, já souberem programar, aí vocês escolhem algum layout pronto, ok? Então, eu vou clicar em Next. Nessa tela aqui, você dá um nome para a sua aplicação, entendeu? Você dá um nome para o seu programa, eu vou colocar meu primeiro app. Então, esse nome aqui é o nome do seu aplicativo, é o nome que vai aparecer quando você clicar. Esse nome aqui é o nome que vai aparecer quando você clicar ali, né, para abrir, certo? Aqui vem o package name. Em Java, tudo o que a gente cria, a gente chama de classe. Então, uma classe em Java, ela fica dentro de um package. E esse package tem que ter um nome. Esse nome a gente chama de URL invertida. Então, a estrutura dele é com ponto. Aí vem o nome do package, pode dar o nome que você quiser. Aqui é a localização onde vai salvar. É importante que esse caminho não tenha espaço, tá? Então, às vezes você tem um subdiretório aqui que tem um espaço no nome, isso vai te dar problema depois. Aqui embaixo, a linguagem, eu posso escolher Java ou Kotlin. Aqui é a API. Tá? A API é a seguinte, você pode ver que cada API tem uma versão do Android, ó, apenas as últimas, que é a versão 11 e a versão 10, que são as API 30 e 29, elas não têm nome ainda, mas todas as versões anteriores têm um nome, ó, Oreo, Marshmallow, KitKat, Weir, tá? Se você criar um app para API 16, 4.1, ela vai rodar nesse Android e vai rodar em todos os outros posteriores. Esse Use Legacy Android Support Libraries significa que é um teste que a Google, na verdade, está fazendo de dispositivos que rodam, de aplicativos que rodam sem precisar instalar nada, tá? Porém, a gente não vai usar isso. Então, aqui eu vou no
deixar dessa forma, finish, agora ele vai abrir. Aqui, olha só, ele carrega, então aqui a gente tem a barra de títulos, né? Tem de menus, desculpa, tem alguns menus ali, né? Aqui ele mostra um caminho desse diretório que eu estou, tá vendo? Então aqui ele vai mostrar o caminho do diretório. Aqui do lado esquerdo, ele vai mostrar a árvore de processos, né? Isso daqui, esse app aqui é a pastinha que o Android Studio criou na hora que eu criei o app. Então, mesmo você não tendo programado nada ainda, ele vai criar essa pasta app. Aqui dentro da pasta app vai ter o Android Manifest, que é um arquivo XML de configuração. Aqui ele vai ter a pasta Java, que vai ter vários arquivos Java, tá? Esse daqui é o package, que a gente chama de pacote, que é um conjunto de classes, tá? Cada classe a gente chama de activity aqui, na verdade, tá? Eu tenho aqui a main activity, que é a activity principal, ou seja, é a tela principal do meu app que vai carregar quando ele for aberto. Por enquanto, não tem nada nessa main activity. Tá, aqui eu tenho uma pasta chamada res, que tem outras configurações. Você pode colocar configurações aqui na pasta Drupal, vai ter toda a mídia do seu app. Então, tudo que você tiver de vídeo, áudio, imagem no seu app vai estar nessa pasta. A pasta Layout tem configurações de layout. Essas aqui são as configurações de ícones. E Values também vai ter outras configurações, tá? Então, aqui, ó, eu vou ter na pasta Layout arquivos XML. E na pasta Java, eu vou ter arquivos Java. O XML é o layout, a telinha, a parte gráfica. Então, ela vai chamar activity-main.xml, ou seja, o gráfico padrão que vai carregar a hora que você abrir o seu app. Por isso que ela chama main, é padrão. E ela está indexada com a mainActivity.java, que também é o arquivo principal, porém é Java, tá? Então, a gente vai usar duas linguagens aqui, XML e Java. Porém, o XML, a gente não vai precisar programar. A gente vai fazer de maneira gráfica, tá? Então, ele, aqui embaixo, ó, ele apresenta o log de erros. Então, se der algum erro, né, ele vai aparecer aqui no carregamento do seu app. Aqui, eu tenho as máquinas virtuais, certo? Que é o dispositivo que eu uso, né, para rodar. No caso aqui, eu cliquei nessa API 30, cliquei em rodar, e ele carregou esse simulador aqui, tá? Porém, se você não quiser usar o simulador, você ativa o modo desenvolvedor do seu celular. Então, eu não vou ensinar isso porque vai variar de celular para celular, tá? Celular Android, tá? Você pesquisa o modelo do celular e pesquisa como ativar o modo desenvolvedor. Assim que você ativar o modo desenvolvedor, você conecta o seu celular na porta USB do seu computador. Aí aqui, ao invés dessas APIs, vai aparecer o nome do seu celular, tá? Aí você pode rodar o seu app, a hora que você clicar aqui em Run App,
ele vai rodar no seu celular. Quando eu estou programando, eu prefiro rodar no meu celular, a não ser quando eu estou fazendo testes em outros dispositivos, aí eu preciso de dispositivos virtuais. Ou então, agora, quando eu estou mostrando para vocês, eu também preciso desse dispositivo aqui, tá? Esse dispositivo, eu vim aqui, ó, em AVD Manager. AVD, então, é Android Virtual Device, ou seja, a máquina virtual que eu estou usando, né? Porém, ao invés dessa máquina virtual, você pode usar o Genymotion, que é um pouco mais leve, né? Então, ou você usa o AVD, ou o celular, ou o Genymotion, tá? Aqui eu posso criar uma virtual device. Se você não tiver o seu celular com Android conectado no computador e nem o Genymotion, aí você vai ter que criar, né, uma virtual device. Ou seja, uma máquina virtual, né, para rodar o seu dispositivo. A gente está programando para Android, né, e a gente está no Windows, então a gente precisa de um dispositivo virtual. Então, aqui eu escolho se esse meu dispositivo virtual vai ser uma televisão, um telefone, um relógio, né? Um tablet ou um carro, tá? Vou escolher fone. Aqui, ó, é o modelo, né, do telefone. Você pode escolher qualquer modelo. Vim no Next. E aqui você pode baixar, você vai ter que baixar uma máquina virtual, uma máquina virtual, a versão que você quer. A versão 30 é a mais nova, é o Android 11. Muita coisa não vai rodar legal nele, e nem no 10. Então, eu sugiro que você tenha a 11, né, que é a API 30, apenas para teste. A 9, que é a última versão realmente consistente, e uma mais antiga, como a Lolip 5.1, que é para rodar o seu app em dispositivos mais antigos, certo? Você pode ter umas 3 para fazer teste, tá? Porém, se você tem pouco espaço em disco, instala só uma. Aí você iria em avançar, dá um nome para sua máquina virtual, escolhe se você quer que carregue em pé ou deitado, e finish. Eu não vou clicar aqui porque ele vai demorar muito tempo para criar essa máquina. Virtual device, ela vai aparecer aqui. No caso aqui, eu tenho essa API 30, que é a que está rodando, né? E eu tenho aqui a API 22, a Lolip, tem outros dispositivos com a 22 e tem uma com a 15. Tá, eu instalei essas apenas para fazer testes. Você pode instalar só uma também, né, para rodar. Então, aqui, eu tenho a Activity principal, XML, tá vendo? Ele exige, né, uma resolução grande, se você, né, tiver um monitor, realmente. Porém, aqui eu estou no notebook, né, minha resolução não é muito legal, então ele fica tudo agrupado assim. Então, o que eu faço é assim, essa janela de projeto, eu posso clicar aqui, ó, a janela minimiza, aí eu tenho mais espaço. Se eu precisar de novo dessa janela, eu vou aqui em Project e ele me mostra a árvore de projetos, tá? Então, eu vou ocultar a árvore de projetos. Aqui em Palette é onde eu tenho os componentes que eu monto o meu design. Então, aqui, por exemplo, eu tenho caixas de texto, caixa de texto de senha, caixa de texto de fone, né? Number, que é aquela que uma caixa de texto que quando você clica só aparece o teclado numérico. Eu tenho botões, vários tipos de botões. Os widgets, que são outros componentes, como, por exemplo, imagens, um player de vídeo, um calendário, barra de progresso, tá? Eu tenho alguns layouts prontos. Tem muita coisa aqui, tá? Então, isso daqui vai servir para você montar o seu layout. Você pode vir aqui em Palette e ocultar também. Mas eu não vou ocultar, porque isso a gente vai usar, tá?
Aqui do lado direito, ele mostra os atributos, tá? Muito provavelmente ele vai estar com esse Gradle aberto. Eu não uso ele, eu vou fechar, né? E cada item da tela que eu clicar, ele mostra os atributos. Então, aqui eu tenho um monte de atributos. Esses atributos são do objeto que eu estou selecionando, ok? Então, aqui, ó, eu tenho layout. O de vocês vai estar assim, ó. Provavelmente vai estar assim. A primeira vez que você carrega, ele vai estar assim. Muito provavelmente ele vai carregar também alguma telinha de dicas, de tour pelo Android, a primeira vez que você usa, né? É só ir fechando essas telas. Ele vai estar assim. Então, aqui é a tela do seu dispositivo e aqui é um espelho da tela. Esse espelho é só para visualização. Eu não uso, eu acho que ele polui muito aqui. Então, eu venho aqui, tá vendo? Select Design Surface e clico apenas em Design. Ele exclui o azul ali, é apenas uma outra visualização da mesma tela, tá? Aqui, você pode, nesse pixel aqui, ó, pixel, você pode escolher outro dispositivo para visualizar o seu aplicativo. Então, imagina que você desenhou a sua tela, desenhou o seu app, aí você quer ver, ó, como ele fica num Nexus 5. Você quer ver como o seu app fica numa TV, num tablet, tá vendo? Então, num relógio do tipo square, né, arredondado, ó, quadrado, desculpa, ele fica assim. Então, você pode testar o seu app em vários dispositivos diferentes, tá? Aqui é a API, né? Então, você pode testar ele em várias APIs, só que você teria que ter todas, né? Eu tenho a 30, a 28 e a 19 aqui. Vou deixar na 30, mas eu poderia, como ele fica na 28, como fica na 19, no caso eu vou deixar na 30, tá? Eu acho que melhor aqui. Beleza, então esse daqui, essa tela, é a tela do seu app, tá? Que a gente, esse arquivo aqui, esse arquivo onde a gente está é activity-main.xml. Esse arquivo, ele está aqui dentro, né, de app, layout, desculpa, app, res, layout, activity-main.xml. Então, é o arquivo do layout da primeira tela que vai aparecer no seu app. Ele pode ter muitas telas, né? Esse nosso vai ter apenas uma, por enquanto. Ok? Aqui, então, tem... você pode programar isso aqui de diversas maneiras. Aqui, ó, ele tem Code, Split e Design. A versão 3.5, que é a 32 bits, isso daqui não está aqui em cima, ele está aqui embaixo e ele não tem o modo split, ele só tem o modo code e design. O que significa isso? Você tem duas maneiras de programar. Você pode vir em code e programar por código XML. Ou você pode vir em design e apenas arrastar os componentes e montar o seu layout, tá? Ou você pode ir em split e ele te mostra os dois. Se você tiver, né, uma resolução legal que dê para ver os dois, então você vai montando aqui o seu app e vai vendo o código. Agora, esse fundo aqui, tá vendo? Eu clico nele e aqui ele tem vários atributos. Se não estiver mostrando todos, ele vai ter alguma opção ali, View All Attributes, escrito em azul, algo assim, tá? O ID.
O ID é o nome desse atributo, é como se fosse uma variável, tá? Então, o ID é como se você estivesse declarando uma variável para esse atributo. Segue todas as regras de declaração de variável, sem espaço, sem acento, sem cedilha, certo? Aí aqui, ele tem outras opções, muitas opções, eu não vou mostrar todas, tá? Eu acho que uma opção legal para mostrar, você pode ou olhar, né, e ir mexendo nos atributos, ou você pode pesquisar. Aqui, tá vendo? Vou colocar color, desculpa, é background. O nome dele é background. Então, aqui no background, você pode escolher uma cor. Ó, clica aqui. Você pode escolher a cor em hexadecimal ou escolher aqui, tá vendo? Então, eu quero um app verde, verde cor do Palmeiras. Verde. Aqui, então, ele já tem aqui uma coisinha padrão, que, ó, é um texto, Hello World. Eu vou tirar esse texto, então eu vou clicar nele, vou apertar Delete, que eu vou mostrar como colocar esse texto aí, tá? Então, eu vou maximizar. Aqui, se eu quiser exibir uma mensagem, então, para o usuário, eu vou aqui em Text e eu vou arrastar na tela um componente chamado Text View. Ó, Text View é um texto que vai aparecer na tela do seu app, tá? Aqui, quando você clica, não basta você arrastar esse componente na tela. Você tem, ó, tá vendo? Quando eu arrasto aqui para o meio, tá vendo que ele centraliza, ó. Ele mostra o centro. Se eu for aqui para baixo, ó, ele vai mostrar exatamente o centro, tá? Então, eu vou deixar no meio aqui em cima. E eu preciso fazer uma coisa que é chamada infer constraints. Esses constraints é uma ancoragem. Você precisa fazer a ancoragem desse elemento nas bordas. Então, ó, eu vou clicar aqui, ó, infer constraint. Tá vendo? Ele vai ficar... então, ele está aqui. O constraint a 60 pontos, né, do início. Eu vou colocar aqui a 16... Vou colocar 30 pontos do topo. Então, independente do tamanho do dispositivo, da onde a pessoa estiver visualizando, ele vai ficar a 30 pontos de distância do topo, tá? E aqui, dos lados, 0, 0, indicando que ele vai ficar exatamente no centro horizontal, tá? E aqui, em relação à parte de baixo, eu não coloco um constraint, ou seja, uma ancoragem com a parte de baixo, porque senão, quando eu virar a tela, ele vai descer, e eu quero que ele se mantenha no topo. Então, eu coloco desta forma, tá? Não se preocupe em entender muito isso agora, basta você saber que você tem que arrastar um elemento e vir infer constraint para que ele faça a ancoragem com as bordas. Aqui, então, tá vendo? A ID dele é TextView. Eu vou dar um nome para ele, vou chamar de texto, tá? Então, aí ele pede para refactor ali, eu cliquei em refactor, esqueci de... Tá? Então, texto é ID, como se eu estivesse dando uma variável para ele, ok? Agora, aqui embaixo, eu posso alterar, eu vou alterar, por exemplo, o color... Peraí. Não vou mostrar todas as propriedades, que é muita coisa, tá? Vou mostrar o básico. Por exemplo, a cor do texto é o text color, tá? Text color é a cor do texto.
do elemento que está selecionado. Ó. Se eu clicar no de baixo, isso aqui muda, tá vendo? Então, isso daqui, os atributos mudam conforme o elemento que eu selecionei, ok? Então, aqui, eu vou no teste color, eu vou colocar esse texto branco, tá vendo? Texto branco. Ele não vai aparecer com essa caixinha, tá? Ele vai aparecer assim. Tá? Vai aparecer apenas o texto. Outra coisa que pode ser alterada aqui é o teste style. No teste style eu posso pôr negrito, itálico, pôr só negrito, bold. Tá? Beleza. E eu vou alterar este texto que vai aparecer ali. O texto eu altero aqui, ó. Eu vou colocar olá, mundo. Eu escrevo aqui e ele altera ali, tá? Então, olá, mundo. Esse daqui é o texto que vai aparecer. E o nome, né, o ID desse componente é texto, ok? Agora eu vou pôr um botão. Eu vou aqui em Buttons e vou arrastar um botão. Ele ficou dessa cor porque foi a última cor que eu usei. E essa versão, ela faz isso. Ela coloca a última cor que eu usei. Eu vou aqui no Infer Constraint para ele alinhar. Ó, eu vou deixar ele a 30 pontos do outro elemento e centralizado horizontalmente, sem ancoragem com a parte de baixo. Porque a hora em que eu girar, ó, vou girar o celular, tá vendo? Ele continua lá em cima. Se eu ancorar ele com a parte de baixo, ele vai descer para o centro, conforme virar o celular, tá? Então, eu vou deixar nesse formato aqui, dessa maneira. O bottom, ele precisa ter uma ID também, que eu vou chamar de botão. Refactor é para aplicar. Então, a ID é uma variável, sem espaços, sem acentos, sem cedilha. Eu vou... Ó, a cor, tá vendo? Do background, que aqui tá roxo, né? Eu vou colocar a cor do background branco e eu vou colocar a cor do teste. Background, a cor do texto. Eu vou pesquisar aqui esse componente, eu vou digitar text, tá vendo? Aí, ó, test color. Então, o componente text, aqui você pesquisa, né, o atributo do componente. E o test color preto, certo? Test color preto, eu posso alterar o tamanho, posso alterar o estilo, colocar negrito, beleza? Então, aí de botão, e eu vou alterar o texto dele. O texto é sempre a propriedade text. Essa propriedade, então, eu vou colocar clique aqui. Aqui pode ter acento, tá? Espaço, qualquer coisa. Aqui no text, que é o que vai aparecer para o usuário, né? Então, tem que ser acentuado, não tem jeito. Um espaço e tal. A única coisa que não pode ter é aqui em cima, né? O ID, que seria a variável dele, ok? Então, aqui... eu vou... Agora aqui, então, se eu quisesse fazer tudo isso programando, eu poderia vir aqui em Code. Olha só, ele gerou tudo isso. Tá vendo? Esse daqui é o layout. Esse daqui é o test view, que é o nome do componente, né? Que aparece um texto. Ó, tá vendo o Olá Mundo que eu digitei? Tá aqui. Esse daqui é o botão, né? Esse daqui é o botão. Certo? Então, eu poderia
fazer por programação. A gente não vai fazer dessa forma, tá? Eu acho que precisa ser funcional, né? A gente precisa realmente desenvolver. Agora aqui, vou programar ele para fazer alguma coisa, só que antes eu vou rodar. Então, eu tenho aqui, né, eu tenho aqui ele rodando, porém, se não tivesse rodando, bastaria você clicar aqui e ele iria rodar, tá? Então, eu vou clicar aqui. Beleza, 0 erros, é para ele rodar. Beleza? Rodou. Ele apareceu aqui, essa barra ali em cima, tá vendo? Porém, essa barra aí, ela tá roxa porque eu tinha configurado para que ela ficasse, né, dessa cor antes. Então, ele pega o padrão da última cor que eu usei, tá? Porém, na de vocês, ele vai ter uma cor padrão. Ó, não tá fazendo nada, né? Esse botão não faz nada. Então, eu vou programar agora. Vamos programar em Java, tá? O XML a gente foge dele, né, para montar o layout, mas o Java não tem jeito. Então, eu vou na mainActive.java. Beleza, é aqui que a gente vai programar. Pessoal, não sei se vocês já tiveram aula de Java, mas vocês vão entender melhor isso daqui na aula de Java, porque isso daqui é Java, tá? Isso daqui é Java. Então, eu não vou entrar em muitos detalhes sobre o Java, porque tem uma disciplina só de Java. Mas esse daqui é o nosso pacote. Toda classe pertence a um pacote. O mainActive.java é uma classe, é a nossa classe main, ou seja, a nossa classe padrão, que vai abrir, né, quando a gente executar o app. Aqui tem alguns imports. Esses imports, a gente tem que importar alguns outros pacotes para o nosso app dar certo. Ele já vem importado aqui, esse pacote, que é o pacote do layout, tá? E esse outro pacote aqui, que também está relacionado com o layout, ok? Aqui, a gente tem a declaração da classe. Então, eu tenho uma classe, né, do tipo public, ou seja, essa classe é pública, ela pode ser acessada de qualquer lugar, né, de qualquer outro lugar do meu app. Ela poderia ser private também, privada, tá? Em seguida, eu coloco class, né? Na verdade, o programa mesmo colocou, então é isso que é bom de você usar uma IDE. Ele vai completando o código para você, né? Para você não precisar ficar reinventando a roda, né? Então, aqui, essa classe, ela chama mainActive, tá vendo? O nome da classe é o mesmo nome do arquivo, então, né, se você mudasse esse nome, travou. Se você mudasse esse nome, ele também teria que mudar o nome do arquivo. Essa classe é uma extensão da classe AppCompatActivity, que é uma classe de layout, ok? Esse override é uma espécie de comentário dele, né? Ele é uma marcação, deixa eu ler aí. Esse public void onCreate quer dizer que ele está criando a nossa tela, tá? Então, essas linhas aqui indica que ele está criando o layout, tá? Então, aqui é a abertura da classe, quer dizer que eu estou dentro de uma classe
que eu tenho que saber é que eu tenho que programar dentro da classe, então tem que ser dentro desses parênteses da classe, e dentro do onCreate, que é o evento de criação da activity. Tá? A criação da activity é o seguinte, quando você cria a tela, né, quando você abre o app, ele tem esse evento onCreate, que é o evento que cria a tela para o usuário. Então, eu tenho que programar aqui, ó, tá? Então, você vai programar aqui, né? Aqui vamos, comandos Java, tá? Então, você programa aqui. E a declaração de variável? A declaração de variável, tem que declarar variável, né, antes de programar. Então, elas vão aqui, ó, embaixo do nome da classe. Então, declaração de variáveis. Isso daqui já deu para perceber que é um comentário, né? Ele fica cinza, barra, é um comentário. Então, aqui eu vou declarar duas variáveis. Por que duas variáveis? Uma pro Olá Mundo e outra pro clique aqui. Só que eu já declarei, né, aqui no ID. Porém, aqui no XML eu tenho que dar um ID, né, que eu disse que é uma espécie de variável, falando de uma maneira muito simples. Só que aqui no Java eu tenho que fazer a declaração também de tudo que eu botei ali na tela, tá? No caso, o que eu coloquei na tela foi um botão e um text view. Então, eu vou declarar aqui. Esses atributos, essa variável, elas podem ser do tipo public ou ela pode ser private. Private indica que essas variáveis vão ser acessíveis apenas nessa classe. Como eu não vou usar elas em nenhum outro lugar, elas vão ser private. Em seguida, eu coloco o nome do componente. O componente chama TestView. O que é o TestView? Aquele componente que eu escrevi o texto lá mundo. Aquilo é um TestView. Tá? É o tipo do componente. Então, texto assim exibido na tela é um TestView. Agora eu dou um nome para ele. Eu vou chamar de meu botão. Ponto, vírgula. Ele fica cinza porque ele ainda não foi usado. Tá vendo? Se eu posicionar em cima, ele vai falar private field meu botão is never used. Nunca foi usado. Agora eu vou fazer a declaração do... Desculpa, não é botão, né? Isso daqui era o texto, né? Vou chamar de meu texto. O TestView é o texto, tá? Não é o botão, desculpa. Agora eu vou colocar o botão. Private, o botão é do tipo bottom, tá? Ele ficou vermelho dizendo que eu não reconheci o que é essa palavra bottom. Ó, não posso resolver, né, entender o que é esse símbolo bottom. E aqui ele me dá uma sugestão, ó, pressionar Alt Enter que vai resolver. Na hora que eu pressiono Alt Enter, o que ele faz? Apertei Alt Enter, tá? Ele vem aqui, ó, no widget bottom e ele importa o botão, tá? O pacote do botão, ok? Agora ele entendeu o que é o botão. Vou colocar um nome no botão, tá? Vou chamar meu botão. Então, meu texto, que é aquele texto lá, mundo, e o botão, meu botão. Beleza, declarei as variáveis. O que eu tenho que fazer agora? Agora, aqui, né, a declaração de variáveis, então, vai logo embaixo da nomenclatura da classe, que é esse public, class, nome da classe, etc. Então, ela vai logo aqui. Agora, aqui, dentro do create, né, ou seja, do evento de criação da tela, eu preciso converter essas variáveis. Por que converter? Essas variáveis, elas são variáveis XML. E aqui eu declarei elas em Java. Então, eu preciso fazer uma conversão.
Isso vocês vão ter que fazer para todo elemento que tiver na tela. Tudo que você botou na tela vai ter que ser declarado aqui e convertido. Como que eu converto? Meu texto, que é esse texto aqui, né, que é a declaração da variável em Java, ela vai receber o quê? Ela vai receber esse elemento XML aqui, que eu chamei de texto apenas, tá? Como que ela recebe o XML? Find view by ID, então ele vai encontrar o ID, né? Então, esse comando é para encontrar o ID. Eu não preciso terminar de digitar, eu começo a digitar, dou um Enter, ele completa para mim. Então, aqui quer dizer, eu preciso procurar o ID, né, que vai ser convertido na variável meu texto. O caminho desse ID é o seguinte, r.id.texto, e ponto vírgula, certo? Então, o que é esse r.id.texto? É o caminho desse elemento aqui. Tá? O caminho é sempre assim, R maiúsculo, ponto, ID, ponto, e o nome que você deu aqui, tá? Eu chamei esse ID de texto, então texto. Aqui eu estou dizendo o quê? Eu estou convertendo esse texto, né? Eu estou encontrando esse texto e convertendo ele numa variável Java, que eu chamei de meu texto. Vou fazer a mesma coisa com o botão. Então, eu vou colocar meu botão, que é a variável Java, ela vai receber e procurar, né, o find view by id.id.botão. Então, ela vai receber o ID do botão. Agora, o que eu vou fazer? Quando eu clicar no botão, esse texto vai mudar, beleza? Então, quando eu clicar no botão, esse texto aqui vai ser alterado. Para isso, eu preciso de um evento clique, né? Um evento toque no botão para que ele faça alguma coisa. Então, a primeira coisa que eu preciso fazer é, né, criar o evento toque. Então, esse evento vai ser criado aqui embaixo. Então, aonde que vai esse evento? Vai no meu botão, né? Meu botão, ponto. Agora, eu vou clicar aqui, ó, set um click listener. Isso significa toque no botão, tá? Aqui dentro, eu preciso passar um parâmetro, que é new, view. A hora que eu digito a letra V maiúsculo, ele já aparece aqui para mim, view on click listener. Então, eu vou clicar. Ele gerou todo esse código aqui. O que significa tudo isso? Significa que o meu botão evento toque, ou seja, quando eu tocar no botão, ele vai fazer tudo isso aqui, tá? Então, eu vou colocar aqui evento toque no botão. Quando eu tocar nesse botão, programação para o toque no botão. Então, é aqui, tá vendo? Dentro desses parênteses. Então, quando tocar no meu botão, ele vai acontecer o quê? Tudo o que eu botar aqui. Eu vou alterar o texto do botão. Então, o texto do Olamundo. O texto do Olamundo, ele tem um nome, ele chama meu texto. Então, eu vou colocar meu texto, ponto. Set text. Significa que eu tenho que setar, ou seja, eu tenho que alterar o meu texto para o que eu colocar aqui dentro desse set text. Então, o set text significa que eu estou setando, ou seja, que eu estou alterando a variável meu texto para o que eu colocar aqui dentro. E aqui dentro eu poderia pôr outra variável, que tivesse alguma coisa, ou posso pôr um texto. Se eu pôr um texto, esse texto vai ser entre aspas. E aqui dentro eu posso colocar qualquer texto que eu queira setar no lugar desse Olamundo, tá? Quando eu tocar no botão. Eu vou colocar... Então, esse texto aqui, tá vendo, entre aspas, é o texto que vai ser setado no meu texto.
Vou rodar de novo, ó. Não aconteceu nada porque eu ainda não cliquei, mas a hora que eu clicar, beleza?